Bom, olá, boa noite para quem está começando aqui, para quem está entrando. Gente, eu acho que eu tô escuro, calma aí. Fecha aqui, não. Bom, tem alguém me vendo aqui já? Eu acho até que eu entrei um pouquinho atrasado aqui. Bom, eu tava brigando com a luz aqui para ver se eu ficava com a cara boa, né? Mas, enfim. Vamos lá. Oi, Daniele. Boa noite. Bom ter você aqui. Vamos lá, então. Daniele, já fala para mim. Oi, Lucélia, boa noite. Bom saber que você está sempre por aí. Luz, som e imagem, tá legal aí, pessoal? Alguém pode me dizer? Eu tenho... Perfeito. Eu selecionei alguns temas aqui para discutir nessa live de hoje, que é a primeira live que eu vou fazer falando de algumas questões muito importantes, que vai interessar tanto para quem já esteve no Flima, na minha consultoria de visagismo, como aos que não conhecem nada, né, do visagismo. Então, vamos discorrer sobre alguns temas muito importantes, tá? Eu diria até que é de igual importância, tanto para quem já teve quanto para quem ainda não teve, né, aqui. Então, vamos lá, gente. Inclusive, quem tiver chegando, a Lucélia, se você quiser marcar alguém aí para acompanhar a live, vai ser importante também, pode ajudar, tá? Daniele também, fique à vontade, tá, Daniele? A quem interessar, esse assunto é de extrema importância e eu acho que é bastante novo tudo que eu vou trazer aqui. Todo o meu trabalho é bastante pautado em questões de algo maior, né? Que a beleza é algo maior, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E que toda a nossa demência nesse sentido, né? A nossa fragilidade do ser no sentido de não compreender um corte, não compreender uma cor, um estilo, uma vestimenta, não saber o acessório adequado na hora de comprar, fica ali na agonia, compra qualquer coisa, compra por qualquer motivo, menos o mais importante, né? É porque nós não temos o nosso ideal de beleza, né? A nossa concepção do belo é muito fora da realidade, muito defasada. Então, hoje nós vamos discorrer algumas questões importantes. Como é a primeira live, eu sei perfeitamente que eu não sou assim, não sou tão famoso para de repente as pessoas aparecerem aqui e fazer aquele auê, já sei muito bem disso. Então, e a minha intenção, na verdade, é justamente levar esse conhecimento e que ele chegue no momento que tiver que chegar, tá? Então, eu vou deixar sempre gravado, aos que não puderem ver, que vai ser importante. Quem tiver ao vivo vai ser muito importante que veja até o final, porque a energia é outra, né? A vibração é outra, fica muito mais interessante você receber a mensagem enquanto ela está sendo transmitida. Mesmo porque, né, gente, o tempo ele não atua sobre o agora. O tempo não atua sobre o momento. Este momento aqui está além do tempo. O instante já, este aqui. Acontece uma mágica no momento presente que, se você vê esse vídeo, qualquer coisa que você vê que já passou, né, o efeito é um pouco diferente, embora estejamos sempre no agora, tá? Então vamos lá. Bom, eu comuniquei a algumas pessoas desse encontro aqui, não sei
Não sei nem se o Ian já está aqui, meu assistente, que já era para estar. Bom, não vi a carinha dele aqui, mas enfim, vamos tocar, porque arte e é por si só. Eu não posso ficar esperando algo para que algo aconteça, para que eu exista, para que eu faça algo, né? Esse é um outro arquétipo, é um outro atributo da beleza. Você faz a coisa, né? Independente de ter alguém do outro lado, de ter plateia ou não, você faz. Eu não sei nem se o som está saindo por aqui, né? Adoraria saber. Na verdade, eu só vou saber depois. Mas mesmo assim, eu vou deixar aqui. Bem, então, aos que estão chegando agora, eu acredito que nem tanta gente assim, mas hoje nós vamos discorrer sobre temas diversos dentro do visagismo, né? O que é visagismo? As minhas concepções enquanto um estilista de moda em cabelo, né? Com as formações de letras e filosofia, vou pautar também com algumas questões da semiótica e da neurologia. O que é o visagismo dentro da concepção da estética, enquanto um ramo da filosofia, né, que trabalha a arte e o sentir, e o belo, né, um pouco também, vou pegar da concepção de Kant, né, o belo na concepção de Kant, para a gente chegar um pouco, finalmente chegar nessa parte física, né, gente, do cabelo, dos acessórios, elementos visuais como óculos, brincos, tudo, né, batons, maquiagem, tudo isso são elementos essenciais, né? Se você usa uma maquiagem para se apresentar em um momento para alguém, você está usando uma máscara, então é diferente de você não ter maquiagem. Aquilo tem um impacto muito diferente, né, para as pessoas. Então, nós vamos discorrer sobre tudo isso. Qual é a ideia que eu transmito quando eu estou de maquiagem e quando eu não estou? E que tipo de ideia tem, né? Quer dizer, no grau, na proporção, na dimensão. O que causa isso na pessoa? Qual é o tipo de juízo que isso vai causar, né? Nós vamos... o Kant, né, Immanuel Kant, ele vai tratar da beleza em 3 fases, né, 3 tipos de juízos, né, quem tem os 3, inclusive no livro A Crítica da Razão Pura, ele descreve basicamente, claramente essas questões aí acerca do belo, né, como é que eu entendo o que eu estou vendo. A grande questão é essa. As pessoas chegam para mim com cortes de cabelo e dizem para mim, eu quero esse corte. E eu olho, né, na minha visão de artista, de estilista, né, estou vendo uma coisa e ela está vendo outra. Então, eu costumo perguntar, mas como vamos raciocinar acerca da leitura artística, né? O que você está vendo aqui? Está vendo uma pessoa? Então, nós vamos discorrendo sobre isso, né? De repente, quase sempre, gente, o que a pessoa está vendo, né, dentro do que ela, todos as variáveis ocultas que estão ali, que ela não está vendo, está fazendo com que ela tenha um juízo completamente contrário, né, ao que ela quer. E aí quando eu olho a foto, digo, olha, a pessoa está loira, ela tem, o cabelo está com a assinatura X, né? Tem essa luz que foi direcionada de baixo para cima, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, está causando a perspectiva X, Y, Z. Ou, nossa, tem tudo isso. E no final, bem no final, tem o corte, que no final das contas, o corte de cabelo, você não sabe como aquele corte foi produzido, né? Porque ele não está penteado da forma linear. Entende, gente? Então, o que eu mais vejo é isso, as pessoas trazerem para mim cabelos, né, referências, e hoje eu peço que evitem trazer essas referências, porque acabam, não sabem fazer leitura artística e veem algo que está totalmente o contrário. Outra coisa muito que de vez em quando acontece, né, que nos salões de beleza acontece muito isso, e esses dias aconteceu aqui, e eu aproveito isso justamente como um ponto de partida já para deixar muito claro
inclusive aos estilistas do cabelo também, que certamente estão passando por isso, e clientes de modo geral, né, gente? Essa coisa toda, essa dor que existe entre esse não entendimento entre quem busca e quem leva o serviço, que é a coisa de você, aquela velha máxima, né? Eu fiz luzes a primeira vez e na segunda não ficou igual, na terceira ficou, na segunda, na terceira não ficou, ou seja, nunca vai ficar. Nunca vai ficar, por um princípio básico das leis da vida, a natureza não repete. Mas eu acho, gente, que nós não entendemos isso. Por quê? Porque nós não compreendemos algumas premissas da vida. Nenhum corte de cabelo vai ficar igual, né? O homem, por exemplo, né? Os rapazes que chegam num cabeleireiro, eles acham sempre que é aquele mesmo corte. A princípio, o corte é o mesmo, é o que ele pediu, quer dizer, tira aqui, tirou. Mas a concepção de vista, o ver dele e o ver do profissional mudou. E dentro disso está o que Kant fala, né? As concepções do belo, né? Ela tem, de um lado, tem uma questão totalmente, né, desinteressada, mas também pautada numa coisa fixa, mas tem também do ponto de vista do olhar, né? O olho de quem está vendo. E o olho de quem está vendo é afetado pelas suas emoções, como é que ele está, seu estado emocional naquele momento, o que ele está vivendo naquele momento, qual é a esfera da sua consciência naquele momento, tá? Eu vou pedir, inclusive, para que comecem a comentar aqui, quem tiver alguma pergunta, quem quiser fazer alguma colocação, e aí a gente vai dialogando, interrompendo aqui e vai falando, tá, pessoal? Outra coisa importante, eu tenho, desligou aqui, isso é um sinal de que não estava conectado, então eu vou ficar sem esse fone e acho que a gente vai ficar com, o som tá legal. Bom, filtros e máscaras, né? Vamos falar de filtros, primeiramente, essa coisa que hoje está acontecendo bastante, né? A era digital, né? O celular, o mundo, né? Nosso, moderno, ele está completamente repleto de formas, né? de nos conectar, né? Uns aos outros. Mas junto com isso, de um lado tem uma coisa boa, mas do outro tem essa coisa das máscaras, né? Quer dizer, a quantidade de filtros que cada vez mais aparecem, né? E eu vejo cada vez mais pessoas, terapeutas e etc., colocando filtros, carinhas. Não que isso seja errado, não existe certo e errado na minha concepção, né? Mas eu percebo do ponto de vista, né, da estética, a parte terapêutica que eu tenho aqui todos os dias no visagismo, eu percebo como, de alguma forma, isso tem levado a um declínio, né, na mente das pessoas. Então, o controle, né, gente, o controle é muito importante, porque a minha preocupação, na verdade, ou talvez o medo, ou talvez o meu receio, né, é essa coisa de nós, quando chega a desilusão, né, porque a desilusão chega, quer dizer, a velhice chega, a coisa muda, né, por mais que a gente estique aqui, estique ali, faça milhares de coisas, mas estamos lutando contra o quê, né, gente? Então, estamos lutando contra as leis da vida. Ao invés de nós aproveitarmos cada fase da vida, que é sempre bonita, né? Joseph Campbell, no Mito, no Herói de Mil Faces, vai falar sobre isso. A importância de nós vivermos, né? Seja a criança, seja o adolescente, seja o adulto, seja o idoso, viver suas etapas. Sei que é muito difícil nós compreendermos e vivermos isso na nossa experiência carnal, mas precisamos para aprendermos, né, para termos uma velhice saudável, ou no momento que nós precisarmos sair, porque saímos a qualquer momento, a única coisa que nós sabemos é desse momento em que estamos respirando, porque daqui um segundo
né? Enquanto o ponteiro gira um segundo, podemos morrer e a qualquer momento um colapso. Enfim, essa é a realidade. Ou podemos ter outras coisas maravilhosas. É importantíssimo que a gente tenha essa concepção. Essa é uma das questões que mais percebo como as pessoas que vêm ao visagismo, né, procurar o visagismo, elas vêm com essa ideia, com a mente e as emoções um pouco estagnadas, né, porque devido a essas questões. O que pensa quem busca o visagismo, né? Primeiramente, para quem não sabe o que é visagismo, deixa eu falar rapidamente, porque a internet está cheio disso, né? Mas vamos lá. O visagismo, enquanto arte, né, enquanto um conceito criado pelo artista plástico Felipe Ralo, é uma arte de harmonização de imagem. Através desse método é possível, né, fazer uma adequação de um estilo geral, cabelo, né, na cor, no corte, óculos, brincos, joias, criar harmonia para uma imagem, de modo geral. O que acontece é o seguinte, gente, essencialmente no meu trabalho, né, eu, Márcio Lima, no meu trabalho aqui no Flima, nas consultorias, o que tem acontecido muito é que as pessoas que procuram, no geral, elas não têm o conhecimento de que o visagismo, né, ele abrange esse todo. Ele não vai falar apenas de corte de cabelo e de formato de rosto. Ele é um trabalho muito conjunto e envolve inclusive a parte mais importante, que são os 4 temperamentos: colérico, fleumático, melancólico e sanguíneo. Ou seja, ele vai ligar a parte interna com a parte externa. Veja bem, sem conectar esses 2 polos, nós não podemos conceber que existe uma pessoa bela. Nunca aconteceu isso, em nenhuma época, em nenhuma instância, né? Todo artista sabe disso, todo filósofo, pintor sabem disso, né? Que a beleza, na verdade, dentro agora na parte mais conectada a nós, né, que está aterrissando aqui um pouco na parte física, uma mulher se sente bonita quando é uma mulher que se sente forte, corajosa, ela mesma, observando suas características de força, de poder, não vivendo fantasias de filtros, não vivendo sob aspectos do outro, do outro que pode ser a sociedade, pode ser uma pessoa que a sustente, um marido, uma mãe, sei lá, um cônjuge, enfim. O homem que se sente bonito é o homem que se estriba em si mesmo. Mas como se estribar em mim mesmo, se não sei quem sou? E para saber quem sou, tem um outro ponto aí, gente. As pessoas procuram a terapia. Ok, a psicologia, a psicanálise, tem milhares. Mas o que tem acontecido com bastante frequência, eu gostaria que tivesse terapeutas nessa live, né? Porque o que acontece, na verdade, é que existe uma desconexão muito grande aí. Há talvez até um desconhecimento, eu diria, desses profissionais que não sabem, né? E talvez eles não tenham culpa disso, não sabem que às vezes pode levar anos com uma pessoa em terapia para ajudar um cliente. Poderia levar muito pouco se ele entendesse que tem que ligar a estética, convidar o mundo das formas, linhas, formas e cores que são arquetípicos, que tem informação, que é linguagem, que transmite, que tem poder de mudar, né? A partir da concepção do olho. Se eles convidassem essa parte da estética para a terapia, quer dizer, o cliente faz a terapia, mas ele consulta um visagista, ele integra estilo de cabelo, ele adequa tudo, qual é o óculos adequado, qual é o brinco adequado, qual é o cabelo adequado, a roupa, vamos combinar tudo, vamos criar harmonia entre os opostos, porque a harmonia se cria entre opostos, não existe igual, não existe equidade na beleza, né? Existe assimetria. Então,
seria um trabalho muito bonito. Então, o que eu vejo hoje em dia, que me entristece muito, né? Esse diálogo tem sido muito recorrente nos meus vídeos de YouTube, porque por enquanto estou falando sozinho, porque não tenho muitas conexões, então as pessoas não veem que às vezes tenho jogado pérolas por aí. Mas acontece que o que vejo muito é essa desconexão. E aí, gente, aonde tem desconexão, tem um ego gigante. Um ego que cresce desmedidamente, assim, em demasiado, né? Eu sou terapeuta X ou eu sou visagista, então cada um na sua e o resto que foda-se, né? Que dane-se. Eu acho, inclusive, que esse acontecimento pandêmico, né? Esse momento em que estamos vivendo, será que significa algo dentro do que estamos dialogando? Será que significa ou não? Porque nesse exato momento nós aprendemos, né, como as diferenças elas se dissipam em poucos minutos, né, no espaço-tempo. Hoje não está importando muito, o perigo está assolando a todos, o medo está batendo na porta de todos. E não importa quem tem uma conta bancária alta ou baixa, quem é burguês ou quem é nobre, quem é plebeu, nós temos mais esses termos, mas enfim, né? Não importa. Hoje estamos como denominador comum, né? Um só. Talvez, será que não foi isso que foi... Será que não é isso que está dentro de nós, de todos nós, latente, desde que aterrissamos nesse planeta, né? Bom, não vou me delongar muito nessa parte, mas vamos pensar sobre isso. Então, o trabalho dentro do visagismo, o trabalho dentro do visagismo que eu faço, né? No Flima, é um trabalho bastante pautado, é um trabalho meio, eu diria que terapêutico, né? Vamos dizer assim. Porque ele está pautado dentro de um processo conjunto. O visagismo é um termo que vem de visage, que em francês quer dizer rosto, e eu acho que é por isso que começou essa confusão das pessoas já acharem que visagismo é só o rosto, quer dizer, rosto e cabelo. Mas espera um pouco, e o corpo? Anda por aí sozinho? A cabeça flutua sozinha, os cabelos têm pernas e andam sozinhos? Então nós precisamos novamente voltar, né? Voltar a nos letrar, nos multiletrar dentro das concepções da estética. Eu acho muito curioso, gente, porque assim, a estética, ela está presente em todo o universo e o pressuposto fundamental, quer dizer, a parte mais importante, somos nós. Mas nós não enxergamos isso, é tão curioso que nós não enxergamos. Não enxergamos porque vivemos muito, quer dizer, o mundo de hoje, a tecnologia, a internet, né, as séries agora que dominam, né? Você assiste uma série de tantos meses em 2 dias, ou seja, aonde nos leva tudo isso? A uma única coisa, a desconexão total de quem somos. A desconexão total de quem somos. Então, para entendermos o nosso estilo, nós precisamos entender que o processo de visagismo é um processo que integra quem é você, qual é a sua profissão. Quer dizer, persona e eu verdadeiro. Nós tratamos isso no visagismo. O eu verdadeiro, que você é você com você, mas o outro não vê isso porque nós não mostramos para o outro o que nós somos. Nós mostramos uma máscara, né, chamada de máscara, para nos proteger, né? E com isso acaba gerando muitas confusões, muitos conflitos, porque às vezes você, dentro dessa máscara, você compra o que você não gosta,
Você come o que você não gosta, você usa o que você não gosta, porque você aprendeu que é assim, começando lá pelos pais, né? Os avós, os pais, a educação e a sociedade, né? E finaliza numa série de coisas, de ditames. E hoje em dia eu recebo as pessoas aqui amarradas, né? Amarradas. Tipo, quem sou eu? Quem é você? O que você quer? Eu quero cortar o cabelo. O que você quer expressar com a língua? Expressar o que eu quero transmitir? E o que eu quero? Eu só quero cortar o cabelo, mas isso dá um nó, talvez uma confusão na cabeça quando eu faço essa pergunta. Expresse-se, fale sobre quem é você e o que você quer transmitir acerca da imagem. Mas a imagem transmite algo? Então, o que será que a semiótica descobriu sobre a linguagem imagética? Por que será que se reprova ou aprova, entende rapidamente, em questão de nanosegundos, uma pessoa numa entrevista de emprego, se sabe ou não, se serve ou não para um cargo? Será que o formato do nosso nariz significa algo? Boca, olhos, no distanciamento, no tamanho, nas proporções de modo geral? Será que o tipo do nosso cabelo significa algo? Cabelo fino, cabelo grosso, cabelo médio? Por que eles existem nessas diferenças? Então, pessoal, enquanto não começarmos a fazer perguntas, esmiuçando esse prisma, ficarmos sempre nessa coisa do levado, eu sou levado pelo que está aí. Então você chega lá, compra um brinco, vai dar um brinco, você não sabe qual é, você não percebe que ali tem um formato. Quer dizer, você percebe o brinco quadrado, por exemplo, que está ligado ao poder, né, que é a figura masculina, o conservador, o intelecto. Você vai dar um brinco quadrado para uma mulher que é muito meiga, por exemplo, muito delicada, tem muitas curvas. Você sabe o que vai acontecer no comportamento dela em alguns dias? Ou um brinco, ou pode ser uma pulseira, pode ser qualquer outra coisa, um corte de cabelo, né? Que você faz ali e cria a imagem de um desenho que dá, por exemplo, que cria linhas inclinadas direcionando para baixo, que é um símbolo de insegurança, e de repente a pessoa começa a se sentir insegura do nada sem saber por quê. Então, se a gente chegar num cabeleireiro, num visagista, com questões rasas, como as que eu tenho tido aqui, apenas de que cabelo, de que é só o cabelo, quer dizer, só a cabeça, é só o corte, quer dizer, a parte física de fora, ou seja, não cresce. Não cresce, sai do triste ao deprimente a coisa, entende? Então, uma outra coisa interessante aqui, o que eu posso oferecer dentro do visagismo, aqui para quem, de repente, essa parte é importante, aos que quiserem vir aqui, estão vendo essa live e nunca vieram aqui, né? O que acontece aqui é uma coisa, o meu trabalho é um trabalho extremamente diferente, né? Pautado em um conhecimento de mundo, em uma leitura de mundo muito mais dentro da consciência, né? Uma coisa bem racional, bem realística, e eu estou dentro de um paradigma completamente novo, né? Diferente, em que eu vejo a pessoa como eu me vejo. Então eu não posso oferecer a ela aquilo que eu não posso oferecer. Então eu não prego fantasias. Eu não prego fantasias. Eu não posso dizer algo que apenas para o ego, para massagear. E por isso tive que fazer uma série de mudanças no meu trabalho para poder fazer o atendimento dessa forma. Ser eu mesmo, né? Recentemente eu lancei um livro titulado A Coragem de Ser Eu Mesmo. E eu confesso que eu fiquei pensando por que coloquei esse título. No último, porque não era nem esse título, seria Boneco Falante. E a cada dia que passa, né, eu consigo perceber com as pessoas que têm lido e tudo mais, e me falado, né, e a ficha cai, a coragem de ser eu mesmo. Quer dizer, o jeito que eu tenho atendido, né,
Desde que eu comecei com o visagismo, as pessoas que me conhecem de verdade podem atestar isso, faz total sentido, né? A coragem de ser eu mesmo. No meio de uma sociedade em que os filtros é que importam, que a gente não tem mais condições de ficar na frente de uma câmera sem usar aquele monte de filtros com carinhas, com um monte de coisas. Numa sociedade em que a velhice é tenebrosa, em que o que importa é o que está fora, o que está dentro dói demais, o escuro. A psicanálise vai dizer que a criança, por exemplo, ela tem medo do escuro, né? Que ela está ali dentro do útero, fechada. Então ela já começa tendo medo do escuro. Então nós temos medo desse escuro, que simbolicamente é o desconhecido. Eu não sei o que é. O que é isso que estão tentando me colocar? É uma forma nova? Um corte de cabelo novo que vai exigir que eu faça 1000 coisas no cabelo, mas isso é escuro para mim. Eu estou acostumado a viver na luz que pode ser da ignorância, né, gente? Então é importantíssimo entender um pouquinho sobre o meu paradigma para poderem, os que querem frequentar o Flima, tá bom? E ter um resultado pleno. Cabelo é símbolo. Vamos lá. Importantíssimo nós entendermos que cabelo, o que quer dizer cabelo, gente? Do ponto de vista da tricologia, o cabelo é um fio, eu já falei sobre isso, mas eu vou ser bem breve aqui. O que nos interessa, o que te incomoda na frente do espelho every day, em que momento seja que você diz, eu não estou bem, eu não estou feliz com isso. O que é isso? É o cabelo enquanto um desenho. Ok? Enquanto um desenho. Então, enquanto um desenho, ele é linguagem, ele transmite uma mensagem, quer dizer, bate e volta. Quando você se olha, é como se você desse um comando e volta para você em forma de sensação, neurologicamente primeiro e depois aqui. Isso tudo tem estudo, tá, gente? Tudo está protocolado, tem estudos aí desde o renascentismo. Então, nós entramos agora no mundo das sensações. Quando eu estou muito bem com a minha vida interna, a minha vida externa tá ótima. Então, obviamente que eu vou sentir necessidade de me embelezar, de fazer isso, fazer aquilo, comprar roupas novas e tal. Quando o meu estado de espírito tá para baixo, eu vejo muita coisa errada na minha imagem, mas tanta coisa, que às vezes eu atendo pessoas aqui e por isso já começo perguntando o que está acontecendo, está fazendo alguma mudança e tal, para entender qual é o estado de espírito dela. Porque quando ela chega, ela vem na máscara, ela não vem no eu verdadeiro. Gente, ninguém vem no eu verdadeiro. Se você vai fazer uma entrevista de emprego, você está numa máscara, o candidato. Você é um ator, a máscara do eu do personagem. Então, o eu verdadeiro eu preciso saber. Então, por isso que eu preciso, é igual a psicanálise, é um pouco, né, nesse processo terapêutico. Eu preciso ter um diálogo, né, a coisa tem que ser dilatada para poder a gente entrar no eu verdadeiro da pessoa, ou seja, ela precisa quebrar as resistências. Em todo o processo que você entra pela primeira vez, você entra reticente. Quem é ele? Né? O que vai acontecer aqui? Como é que vai ser esse corte? Como é que vai ser essa cor? Será que eu vou gostar? Né? E, novamente, aquela ideia do escuro. Né? Lembra? Aquela ideia do escuro. Quer dizer, o que eu não conheço é meu inimigo. Alto lá. Então, gente, outra coisa importantíssima que eu estive discutindo com um psicólogo, cliente meu, que inclusive estamos para fazer uma parceria, porque o visagismo também está dentro da psicologia, tenho percebido que tem grandes questões que precisam ser tratadas em terapia, que, por exemplo, as crenças, né? Existem vários níveis de crenças. Além das crenças, nós temos aquela concepção de juízo de valor de segunda mão. Todos nós vivemos por isso. Nós aprendemos assim quando nós criamos um ego, quando crescemos, né? Quando éramos bebês e nos formamos, após 6 anos nós criamos um ego. Então tudo que nós temos é do outro, não é nosso. O que é nosso está dentro. Por exemplo, uma criança de 5, 6 anos de idade, 4 a 6 anos de idade, né? Aos 5 anos, aí, mais ou menos, ela é pura, ela tá nela. Tudo para ela é real, quer dizer, ela tem um sentimento de verdade, assim como um cãozinho tem.
Mas vocês percebem que a partir do momento que ela começa a se desenvolver, depois dos 7, vai para a escola, ingressa na universidade, no universo social, ela começa a fazer coisas que até para ela é estranho, só depois lá na frente ela vai perceber. Então, da mesma forma, é na estética. O que eu quero dizer é o seguinte: eu comecei a perceber, eu tenho um nível de paranormalidade muito sério. Desde criança que eu tive isso, eu bloqueei durante muitos anos, sofri bastante, tive uma queimadura que sofri uma experiência de vida quase morte, que hoje é chamada de IQM, aos 13 anos de idade. A experiência é muito forte, eu acabo nem contando, mas isso sai no meu livro autobiográfico. E hoje eu começo a dar vazão a isso, eu começo a deixar que isso flua, porque dentro do campo da estética me foram mostradas grandes questões, né? E uma das questões que me chegam é que a beleza é um canal de cura. Olha que coisa interessante. A beleza é um canal de cura. E a beleza, ela acontece dentro de nós, né? É um canal que está dentro de nós e está fora. Então você conecta. Quem é que conecta isso? As formas adequadas. Por isso que é importante o visagismo. Se você está com as cores harmônicas, né? As cores adequadas, os acessórios corretos, a roupa adequada, o corte de cabelo, se você usar óculos, né? O óculos mais indicado. E se você está alinhado com isso tudo, está alinhado com as emoções também em congruência, você entra num estado de paz, num estado de poder, seja você homem ou mulher, né? O que seja, quem seja, você entra no estado de alinhamento das emoções. É o empoderamento. É o empoderamento, né, gente? Veja bem, eu começo a observar as pessoas, né, que saíram de um estado extremo de pobreza e começaram a ganhar muito dinheiro. A primeira coisa que elas fazem é procurar profissionais para ajudá-las, né, os consultores. Então vocês percebem, procura personal aqui, personal ali, procura alinhar isso, alinhar aquilo, estética dental, cabelo, consultoria disso. Elas começam a entender esse processo, alimentação. Então tudo isso é importantíssimo. E no momento que começa, a gente tem grandes artistas aqui que passaram, a gente tem duas pessoas diferentes, eles mesmos se comparam, né? A época lá da extrema pobreza e hoje uma pessoa que ficou milionário, mas que percebeu exatamente que houve uma congruência, e houve uma necessidade de haver uma congruência, mas que a beleza de fato sempre esteve lá dentro. Então, com isso, como vai dizer o Sirihan, não existe mulher feia, não existe beleza, feiura, existe beleza bloqueada, seja em homem ou mulher, existe beleza bloqueada, tá? Então, que pensemos sobre isso antes de pensarmos que cabelo é apenas célula morta, né? Que não serve, que serve apenas para chegar no cabeleireiro, apenas corta aí. O que você faz com o que não gosta? Isso aqui é um ponto muito importante que eu gostaria de frisar também. Quando você chega em um procedimento, seja um procedimento cirúrgico, né, estético, num cabeleireiro, um corte de cabelo, ou compra uma roupa, qualquer coisa que você não gosta, o que você faz com o sentimento, né, de não gosto, não saiu como eu esperava, né? Essa é uma outra questão que eu percebo muito que as pessoas não sabem lidar, né? E para isso nós temos que aprender a trabalhar os temperamentos, que nós trabalhamos na consultoria, os 4 temperamentos, né? Porque tem os que se retraem, né? Não falam nada, e aquilo, tudo que a gente retrai vai criar sombra, vai gerar um problemão para a gente depois. Tem os que extravasam, né? Falam qualquer coisa, falam pelos cotovelos, e também não seria uma boa saída, né? Então não tem um equilíbrio dessas emoções. Então é importantíssimo que nós saibamos lidar com essa coisa do inesperado, principalmente na estética, que vai acontecer muito. É um tiro no escuro, né, gente? Você vai cortar um cabelo e de repente você, por exemplo, eu tive com uma pessoa aqui recentemente que ela veio com uma coisa muito legal, você é ótimo e tá, eu descobri que você é ok, como acontece aqui. Mas aí, na metade do corte, eu sugeri que
a pessoa, o meu corte chama-se corte assistido, eu vou acompanhando, eu peço para a pessoa acompanhar e dizer o que está sentindo. É um processo diferente, que é um processo terapêutico, né? E aí essa pessoa, ela expressou o sentimento dela, porque primeiro, ela achou que ia ficar daquele jeito, que eu parava ali. Ou seja, ela conceitualizou no mesmo corte que ela já vinha fazendo há muito tempo, quer dizer, eu tô a mesma, né? Eu vou sair, eu tô igualzinha, e entrou naquele pânico e transmite aquele pânico para mim. Bom, eu tenho que pegar esse pânico e saber lidar com ele, né? Então foi um processo muito bonito, porque chegou um momento que eu pensei, bom, eu paro aqui, você vai embora, você não precisa pagar nada pelo processo, você vai ter um tempo para você entender, ou a gente pode conversar sobre o meu processo. Eu pensei, né? E depois você volta, porque eu não continuo quando entra nesse processo. Mas acontece que a pessoa, eu não tinha terminado, e ela não sabia disso, achou que já estava naquilo, ou seja, colocou a mente ali, o julgamento, e quase que a gente realmente deixa de ter um belo trabalho, que é um trabalho que inclusive está no Instagram, que talvez quem me segue aqui deve ter visto um bonito trabalho, tem um antes e depois lá, né? A pessoa sai maravilhada com o resultado final do corte, que não acabou ali. Eu apenas pedi para que ela acompanhasse comigo, porque é um método diferente. Hoje em dia os cabeleireiros cortam e perguntam se tá bom no final. Eu acho que isso, inclusive eu escrevo sobre isso no livro Estética, Uma Porta Entre Dois Mundos, que isso está completamente, não é que está errado, mas é uma coisa que demora para que, leva a caminhos tortuosos, a concepções tortuosas, sofrimento desnecessário, ok? Uma outra coisa interessante, gente, é nós entendermos que o trabalho de visagismo, tá? As pessoas que vão procurar o visagismo, é um trabalho completamente novo. É um tiro no escuro. Ah, mas você vai saber já o que vai acontecer? Não, não sei, não tem bola de cristal, não tem como adivinhar, gente. O futuro o que quer dizer o futuro? Nada, você não existe, né, o futuro. Eu acho que não deveria existir nem essa palavra futuro, não deveria existir. Acho que isso é uma sacanagem essa palavra. Porque faz as pessoas se iludirem, ficarem no ideal, amanhã, lá, e aqui morrendo. O presente está morrendo, porque você está no futuro. Essa palavra para mim é sem graça. Então o que acontece? Chega aqui, mas você não sabe, você não é o profissional, você não é o visagista, você não sabe essa coisa. Temos que evitar esse tipo de coisa na hora que a gente vai fazer uma cirurgia, na hora que a gente... Imagina uma cirurgia, que é um negócio irreversível, pelo amor de Deus. É quase irreversível, né? A longo prazo, enfim. Você tem que pesquisar sobre o profissional, entender quais são suas emoções, se você está disposto, se você não está. A maioria fica pensando, grande parte fica pensando só em preço. Eu acho que, é claro que você tem que olhar a sua conta bancária, mas eu acho que não é só isso. Você tem que olhar, além disso, tem muita gente que tem muito dinheiro e não faz o visagismo, embora esteja precisando, porque não compreende, tá? Porque tem medos. Porque tem todas essas amarras, as crenças, o juízo de valor que a gente falou, de segunda mão, mas será o escurão lá? Porque a gente vê os que passam pela consultoria realmente compreendem o estudo dos temperamentos, que é uma coisa fantástica. Eu mesmo eu me curei quando eu entendi os temperamentos. Muda completamente. Tá? Então, outra questão muito importante dentro dessa questão do meu trabalho ainda, fechando esse parênteses aqui do meu trabalho, gente, é o seguinte, eu vou colocar para vocês eu sei que o vídeo está ficando extenso, mas enfim, eu já sei que meu trabalho é um trabalho, tem muitos trabalhos que vão ser vistos só depois que eu morrer, eu já sei disso. Parece drama, mas não é, isso é verdade. O trabalho que eu executo, eu acho que quem já passou por aqui já percebeu há muito tempo que o meu trabalho está muito além do visagismo Philip Hallowell. Eu tive aqui com uma visagista que iria fazer um trabalho comigo
E em 2 dias, conversando comigo, ela chegou e disse para mim o seguinte: eu percebi que o teu trabalho está muito além desse trabalho do método Philip. Eu fiquei assim, meio que estarrecido. Puxa, primeiro, a primeira pessoa que entendeu isso, que percebeu, e talvez algum cliente aqui e ali, que mais íntimo, que tenha percebido, mas que nunca me contou. Mas é verdade, estou revelando aqui para vocês na íntegra. O meu trabalho, ele é todo pautado em questões que eu percebo, que eu recebo informações, eu visualizo uma imagem de um corte, eu visualizo uma imagem de uma cor, uns reflexos que aparecem. Sempre tive isso desde que comecei. A coisa começou quando eu via figuras de animais em rostos de pessoas. Isso sumiu depois de um tempo, né? Agora tem voltado com uma frequência amena, mas voltou. E na estética, enquanto eu começo a cortar o cabelo, eu percebo, ou fazer alguma mudança, eu deixo que a coisa flua. Então, nesse momento, eu vou sendo... Acontece essa coisa, eu não sei o que é isso. Estou procurando entender também. Mas sempre acontece ver algo de verdade, tá? Eu quero dizer para vocês o seguinte: existe uma verdade muito grande no meu trabalho. E quando eu percebi isso, eu fui levado em uma visão espiritual, né? Em uma figura masculina, me leva uma feminina, perdão, em uma visão, em uma conversa, um diálogo, né? Em que me mostra todas as grandes etapas desse trabalho, por que eu tinha que estar aqui, e que resumiu tudo isso em uma mensagem. Olha, a estética, mais ou menos assim, a estética é uma mensagem, tem que ser dada. Beleza é um canal, estética e beleza é um canal que tem que estar interligado, mas ele está obstruído, né? Ele tem que ser desobstruído para que as pessoas compreendam, né? Que aí há o processo de cura. Então, foi me mostrado claramente que as pessoas estão doentes nesse sentido primário, quer dizer, a priori, porque não compreendem seu corpo. Entra a sexualidade na história? Obviamente que entra. Quantas pessoas não têm medo do corpo? Tem medo de ficar nu? Não sabe fazer sexo com o próprio corpo? Aí não vai saber fazer com o outro. Isso é estética, gente? Claro, passa pelo crivo da estética. Conhecer o próprio corpo. O que é o corpo? Não é estético, gente? Então, a questão é muito mais ampla. Extremamente ampla. Então, se a gente se convidar a pensar fora da caixa, tirar a cabeça da areia, é óbvio que você vai conseguir. Porque ainda tem esse detalhe, né? A gente pensa de forma tão rasa. Quer dizer, a estética é uma coisa tão burra, tão idiota, tão vazia, tão oca na concepção de muita gente, que é o cabeleireiro, né? Não tem. Gente, isso é tão infantil que eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso é tão infantil, porque é tão interessante como a gente não percebe. Oi, Cássio. Bom vê-lo por aqui. Fique aí. Então, é tão interessante como a gente não percebe, gente, que olha só, a indústria de cosméticos, quanto que ela não avança? Qual é o tamanho da indústria de cosméticos? Qual é o tamanho da indústria de beleza? Tanto é que se diz que a crise nunca vai afetar. Claro, por um lado, é o medo de envelhecer, o medo de ficar feio, o medo de ficar horrível, né? Então, o que acontece? Tem sempre esses dois lados, mas o que eu quero dizer para vocês, né, resumindo a ópera, é que a beleza não é essa coisa oca, vazia, ordinária que a gente aprendeu. Eu pago qualquer coisa por um corte de cabelo, enfim, não tem muito valor, né? Enfim, não é bem assim. É quando a gente está pensando na beleza de forma rasa, intelectual. É quando a gente está pensando na beleza segundo o arquétipo raso de fora, quer dizer, o juízo de valor de segunda mão, com fins duvidosos, né?
que não levam a nada. Quer dizer, beleza como um meio e não como ela em si mesma. Novamente, voltando para um homem, para uma mulher que se sente bela, como Cleópatra, por exemplo, o arquétipo aí da beleza, da força. A mulher bonita, que se diz eu estou bonita, eu sou bonita, ela não depende de acessórios, de nada para ser bonita. Ela não depende de um olho azul, não, ela tem que modificar, tem que não sei o quê. Ela é. O corpo já é perfeito, gente. Se tem 2 braços, 2 pernas, se tem um olho do lado do outro, abaixo tem o nariz, que abaixo tem uma boca, se tem dentes, tem 2 orelhas, se tem os 5 sentidos, se tem cabelo, se tem todos os órgãos funcionando, é um ser humano, portanto é belo. Dá para aceitar isso? É belo. Você é belo. Meu Deus, isso é tão sério que eu trabalho isso na minha vida todos os dias. Uma pessoa que está abaixo do peso ou acima do peso, a primeira coisa quando a gente olha, né, uma pessoa que não tem os braços ou não tem as pernas, então você olha, como é que vive uma pessoa? Qual a concepção de beleza dessa pessoa? Então, gente, parece que a questão é só lá na terapia, na psicologia que tá, né, a coisa toda. Meus amores, não é não. A coisa tá na periferia. É igual a pirâmide de Abraham Maslow. Primeiro degrau, fome. Tá na fome. Planeta fome, como disse Elza Soares. Está lá no planeta fome. A coisa está lá embaixo, no porão, como disse Alan Vanzat no livro Enquanto o Amor Não Vem. Você entra num relacionamento achando que você já sabe tudo, porque você tem isso, você tem aquilo, você tem, mas você não sabe o que você é, ou o que você é. Então, entra num relacionamento achando, quer dizer, a casa do amor está aqui, e você entra achando que você já está amando, quer dizer, você entra num porão e você acha que você já está amando. É a mesma coisa, gente, no caso da estética. O portal para saber quem somos e nos curarmos é a estética. E quando você entende isso, você tira o julgamento. Ora, se você tira o julgamento, tem necessidade de dor? Tem necessidade de doenças? Não tem. Tenho estudado sobre isso, tenho falado sobre isso, passei por uma espécie de epifania durante 15 dias que escrevi o livro A Coragem de Ser Eu Mesmo sobre um aspecto de consciência alterada. E é um livro chocante que toda vez que eu olho, eu até me assusto assim, com essa pantera negra na frente, na capa, aquele olho me olhando. A coragem de ser eu mesmo. É uma coisa que me intriga todos os dias, quando leio, quando olho. Porque eu entrei nesse processo de me esquartejar, de me definhar, de me abrir inteiro. Primeiramente eu, olhar para dentro de mim, olhar para as minhas falhas, para os meus defeitos, para as minhas capacidades de errar, de julgar, de dizer, aquela pessoa, nossa, o gordo, ou aquele que é muito magro, aquele que está acima de mim, ou aquele que está abaixo de mim, ou, enfim, que todos nós temos esses monstros dentro de nós. E quando estamos cuidando dos monstros dos outros, aí é um problema, né, gente? Em vez de cuidar dos nossos. E os nossos nos devorando, na verdade. Então, vamos lá. Eu quero fechar aqui agora. Julgamento na beleza, acabei de falar. Visagismo não me impõe. Então, fechando, eu não tenho como saber qual é o resultado final de um estilo na consultoria de visagismo. Eu tenho que ir perguntando, trabalhando, analisando o rosto, analisando o tom da pele. Eu tenho que entender a sua profissão, eu tenho que entender quem é você, eu tenho que entender o que acontece. Olha só, eu acho que a maioria das grandes questões que eu tenho aqui é isso. Pronto, eu vou dizer para vocês o que acontece.
eu percebo claramente como as pessoas chegam e como elas saem. As pessoas que se permitem, né, abertamente, verdadeiramente a lidar com beleza, porque beleza tem a ver com verdade. Veja o que estética, veja o que diz aqui, na concepção de alguns filósofos, por exemplo, para Platão, né, beleza está pautada na noção de verdade, perfeição. Então percebamos uma coisa, vamos já esmiuçar um pouquinho aqui, fazer um adendo aqui. Se você se sente, se você tem a ideia de que você é imperfeito, porque essa ideia é generalizada, é social, é mundial, né? Eu sou imperfeito. Então, a beleza já foi pro ralo. É ou não é? Pensa aí. Você já acha que você é o patinho feio, você tem sempre que ter que mudar alguma coisa. Não tá legal, vou ter que mudar, vou ter que... Não tá legal. Você tá no peso ideal, você tá lindo, você tá foda, mas você acha que tem que mudar por causa disso aqui. Por causa dessa crença da imperfeição. Ela tá trabalhando ali, dia e noite, rodando no seu cérebro como um programinha. Então já lascou tudo aí. Vai ter que trabalhar essa questão do sou perfeito. Quebrar essa crença de imperfeito que colocaram. Através enfim, Eva entrou para cada mundo. Eu sou perfeito. Peraí, mas tem os defeitos, quer dizer, os defeitos, eu erro, tá. Aí é outra história, não vou entrar nessa parte. Talvez eu faça uma live depois falando disso. Tá? Então, o que diz aqui? Agora, então, como eu dizia, né, para Platão, beleza está associada à verdade, à perfeição, enquanto que a proporção, né, que é a estética, né, a justa medida garante, por exemplo, para Aristóteles, a beleza a uma obra. E aí entra uma questão legal do visagismo, né, que é através da organização. Então veja bem, gente. Então veja bem. Não vamos confundir a coisa. Ninguém chega aqui sem beleza. Não tem ninguém sem beleza no mundo, pelo amor de Deus. É importante a gente pegar um livro do renascentismo estoico ou Leonardo da Vinci para começar a entender um pouquinho o que é a perfeição do nosso corpo. Como nós somos perfeitos, mas nós só não vemos. E como a gente tem a capacidade de criar, porque a gente tem uma mente criativa, então o que você cria, você diz que é. Você diz que pode ser que não seja. Esse vaso aqui tá horrível, tá? Não sei. Aí chega o outro e diz, nossa, que legal, esse vaso ficou ótimo aqui nesse lugar. Ou seja, o problema tá no vaso e no lugar ou tá na vista de quem tá vendo? Na concepção de quem está vendo? Né? Então a mesma coisa vai ser essa questão aqui da beleza. As pessoas, ninguém tá sem beleza. Então quando você chega, o que eu vou olhar em você? Eu vou primeiro mostrar para você que você tem um corpo perfeito, que você tem os atributos do belo dentro de você. Vou entender qual é a sua conversa com isso, porque de repente você está com uma criança ferida aí, todo rejeitado, todo sacudido, todo jogado, esculhambado, porque fizeram tudo isso com você, né? Eu tô gordo demais, tô magro demais, eu tenho um nariz do tamanho não sei de quê, eu tenho que mudar isso, tenho que mudar aquilo, a minha vida, enfim. E aí, só vive escondido. Eu não gosto de tirar foto. Quando a pessoa diz, eu não gosto de tirar foto, eu já sei o que quer dizer, né? Eu não gosto de falar em público, eu não gosto disso, daquilo. Gente, isso não é normal. Porque quando você era criança, você não tinha essa coisa. Por mais que você tivesse no temperamento melancólico, né, que é o fleumático, que é o reservado, você era você. Você se jogava ali, você não pedia licença para fazer xixi, para fazer cocô, para dar um grito para sua mãe, para o seu pai, para fazer qualquer birra. Você fazia. Então por que hoje não faz mais? Porque temos um ego, porque temos algemas, porque temos ataduras nos colocando ali, nos dizendo, porque temos uma sociedade, meus amores. Temos um código de lei moral dizendo qual é a justa medida. É aí que está a coisa. Aí tem estética. Estética do grego, a estesis, quer dizer, percepção, sensação, né? Sensibilidade, e é um ramo da filosofia que tem como objetivo o estudo da beleza e dos fundamentos da arte. Eu acho triste, né? Um cabeleireiro, uma manicure,
um esteticista que não sabe que beleza, que estética é profundo. Não é apenas uma técnica. Fazer um corte de cabelo está revelando beleza ou... Não é só a técnica. Você tem que entender o ser humano que está ali. E aí você entende que ou você está lidando com uma estátua e aí tudo bem, você é um escultor, ou você está lidando com um ser humano. A diferença é que se você estiver lidando com a estátua, tenha cuidado de ficar perguntando para a estátua o que você sente, como é que você quer se expressar. Porque você vai tomar um banho de água fria, você vai sair de lá mudo. E a estátua também. Agora, se você estiver falando com um ser humano, se você for cortar o cabelo de uma pessoa, de um ser vivo, certifique-se de saber quem é. Certifique-se de saber que ali tem um ser humano, tem uma alma, como disse Jung. Toda vez que você estiver do lado de alguém, lembre-se que você está do lado de uma alma. Não está apenas do lado de um cliente, que vai pagar sei lá quanto. Esse é um dos motivos pelos quais eu abomino essa palavra cliente. Eu não gosto porque rotula, porque segrega. Um cliente não pode ir para outro, não pode comer de um outro local, não pode usufruir de uma... Enfim, não vou entrar nesse mérito, mas é um dos motivos pelos quais eu não gosto. Porque priva o meu direito de ser livre, priva o teu direito de ser você mesmo, priva o teu direito de se sentir feio, sentir o que você quiser, ou se sentir de como queira, e dizer o que você quer. Então, aqui nós temos que entender, fechando esse parênteses, que a pessoa quando chega, ela quer apenas o equilíbrio dessas formas, né? Você vê o que Aristóteles vai dizer aqui, ó. Através da justa medida, né, das proporções adequadas, nós, na forma, né, que seja no cabelo, no corte, enfim, nós temos o quê? Então nós temos nós conseguimos ver beleza. Então veja o que Kant vai dizer aqui. Para Kant, beleza é a forma da conformidade a fins de um objeto, na medida em que ela é percebida sem representação de um fim. Ok? Então nós temos aqui, ou seja, quando um sujeito contempla o belo, somente pode tê-lo tal como belo se o sentir por meio da percepção, ou seja, a complacência, a harmonia dos sentidos manifestados no objeto. Resumindo, né, o sentir, quando você olha um corte de cabelo, vai fazer um julgamento, na verdade, né, um juízo. Eu não gosto da palavra julgamento, eu acho que nem deveria. O julgamento já começa num problema grave, porque você põe a mente. E na verdade é para pôr a razão, que eles confundem razão com mente, com o coração, quer dizer, com sentir, com sentimento. Aí você conecta a beleza. Ou seja, nesse momento, quando eu digo o que você achou, eu não estou pedindo para você julgar, eu estou pedindo para você se conectar com você, filho. Com você, meu amor, na frente do espelho, seja você quem for. E aí, agora, como é que você se sente? Inclusive, eu costumo sair, eu fico um pouco distante, eu dou esse espaço para que a pessoa se olhe e se contemple, tenha essa surpresa, esse espetáculo, essa dança que é o encontro consigo mesmo, com o novo ali na minha frente. Meu Deus, que diferente esse corte. Nossa, e essa cor? Uau! O ideal seria que todo o processo fosse feito às cegas. Eu estava fazendo isso aqui no Flima há algum tempo. Porque na hora que você... É impressionante, eu tenho vários vídeos gravados, né? Quando a pessoa olha, nossa, é lindo. Mesmo que a pessoa diga, nossa, que isso, tá ridículo. Não tem problema, a gente cuida de dar um jeito ali, de acolher esse ridículo que a pessoa está vendo. Mas tem que ter esse contato consigo mesmo, sem essa interferência do juízo aqui, ó. Se você está vendo o tempo, não tem graça. E o que mais acontece aqui é quando a gente, por exemplo, alguns temperamentos, eu não vou citar nome aqui para não segregar,
Tem uns que são bem analíticos que outros. Quem é desse temperamento, se tiver ver essa live, vai saber disso. É tão triste às vezes, porque fica julgando o tempo todo e é tão frio que quando a gente termina, que mostra, não sente nada, só olha. Assim, demora para falar, demora mesmo, demora, né? E eu não gosto de perguntar, e aí, o que achou? Não, porque já tá ali, esse tal, você não tá, mas tá oco assim, por quê? Porque julgou durante todo o processo a coisa. Será, mais, porém, todavia, o que restou pro belo? Nada. E eu tô totalmente sensitivo, né, dessa conexão minha de sempre. Um dia eu conto para vocês ainda o que eu sinto quando eu começo a atender essas pessoas, quando eu toco às vezes as pessoas, como é que eu sinto elas, essas coisas. Enfim, às vezes eu fico arrasado com essas coisas. Eu sei que, sei lá, se eu atendesse como uma grande empresa que não está nem aí para nada, entra o próximo, corta, vem o próximo, fila. Meu atendimento não é assim. Mas se fosse, não me doeria. Mas me dói quando vejo esse tipo de coisa acontecer aqui. Dói de verdade, eu não sei nem o que dizer. Eu sento e, claro, né, transmuto, agradeço da mesma forma. E torço para que a pessoa realmente se solte. Um tempo depois ela se retorna, né? Compreende, depois que vai ouvir a opinião de milhares de pessoas, novamente o juízo de valor de segunda mão, eu dependo que a minha mãe fale, que meu marido fale, que não sei quem fale, que o mundo fale que tá legal. Aí depois, calmamente, eu não me expresso muito, mas eu vou lá e admito, eu engulo a seco que ficou bom, gostei, aquela coisa fria. Gente, mas é isso. Isso também faz parte do temperamento. Olha, eu vou encerrar isso aqui, tá? Eu não falei muito exatamente do que eu ia falar, que era sobre a questão da paranormalidade e tudo mais. Eu vou deixar isso para um outro momento. Eu senti de não falar, já me direcionaram para um outro foco, porque realmente meu trabalho continua sendo essa surpresa, é eu comigo mesmo, quer dizer, a coragem de ser eu mesmo. E eu acho, inclusive, que eu vou ter que passar por esse mar mesmo desse nada que é gravar e não ter ninguém para falar nenhuma letra, passar por cima da minha vaidade, do meu orgulho, talvez não precisar de uma prisão, de um calabouço como Oscar Wilde, como Denis Diderot, para poder compreender que isso é mitológico, né? Mas certamente aqui mesmo, engolir a seco a dor de conviver com a ideia do vazio. Puxa, ninguém viu, ninguém assistiu, se programou tanto, falou tanto, todo mundo falou que ia, porque falar é uma coisa, mas na realidade, na prática é outra. Com todos os shields, com todas as máscaras. Mas eu prefiro aceitar, que eu escolhi aceitar a verdade, que é o incognoscível. É isso. Olha, muito obrigado a todos que estiveram aqui, aos que virem esse vídeo. Um abraço a todos vocês.